Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós veremos novamente o planejamento textual para focarmos aí na conclusão, certo? Lembrando que a dissertação argumentativa, ela precisa ter uma coluna vertebral. Essa coluna vertebral é o planejamento textual. Redação é como se fosse uma viagem, eu já falei isso em outros vídeos. Você tem que saber de onde você está saindo, fazer o planejamento do caminho que você vai percorrer, o melhor caminho, né? O mais curto ou o menos turbulento, enfim. E saber onde você quer chegar. Se você não tiver esse plano textual, há uma grande chance de você, no meio da sua redação, bloquear e não conseguir mais dissertar sobre nada. Por quê? Porque não houve um planejamento. Tá? Não só na dissertação, mas em tudo na nossa vida, quando há um planejamento, a gente tem pelo menos um guia. Por mais que haja uma modificação ao longo do percurso, né, que você tá ganhando terreno, seja lá em que situação da sua vida, mesmo que haja essa flexibilidade de mudar alguma coisa, esse entendimento de princípio, meio e fim, ele tem que estar fixado na cabeça, para você ter pelo menos um parâmetro de onde quer chegar, por mais que haja uma modificação ao longo do percurso, certo? Então, com a dissertação argumentativa não é diferente. Se você não tiver planejado de onde você vai sair, caminho que você vai percorrer e onde você vai chegar, o texto não é coerente, ele não é conciso, ele não é adequado à estrutura que se pede e ao tema. Há uma grande chance do tangenciamento, tá? Lembrando o que é o tangenciamento? É o famoso bater na trave. Se o tema fosse a persistência da violência contra a mulher e você falasse sobre os tipos de violência que a mulher sofre, você estaria tangenciando, você está batendo na trave, você está falando sobre o assunto e não sobre os recortes. Recorte de aspecto, recorte de tempo, recorte de lugar, como requer o tema inteiro. Então, a palavra persistência, dentro desse tema de redação, a persistência da violência contra a mulher, ela está te dando o recorte de tempo. Não é você falar simplesmente sobre quais são as violências que a mulher sofre, mas por que a mulher sofre ainda esse tipo de violência, né? Uma vez que a gente tem tantas leis amparando, a gente já tem a tecnologia a favor, né, dessa exposição maior e acaba sendo de uma proteção maior da mulher, e ainda assim a mulher sofre violência. É muito diferente de você falar quais são os tipos de violência que a mulher sofre, certo? Então, a gente tem que prestar atenção no tema de redação, quais são os aspectos de corte que ele está fazendo, para que a gente tenha um planejamento textual. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, relembrando, tese. Tese é o seu ponto de vista, não é uma afirmativa, não é algo que não possa ser questionável, né, ou questionado. A tese é o teu ponto de vista. Se é um ponto de vista, eu posso ter um ponto de vista diferente do teu. Logo, você precisa me convencer que o seu ponto de vista está certo, ok? Então, esse é o motivo da tese dentro da sua introdução. E ela é a cabeça da redação. Tudo que vai acontecer vem dessa tese. Você não pode fugir do assunto em momento nenhum. Argumento 1, argumento 2, obviamente, os dois parágrafos de desenvolvimento, que seria o terceiro e o quarto parágrafo, você vai, no segundo parágrafo, que é o primeiro desenvolvimento, você vai falar apenas sobre o argumento 1. No segundo parágrafo, apenas sobre o argumento 2. E aí, o que você vai fazer? Iniciar eles com conectivo para que haja, literalmente, uma conexão entre os argumentos. Não fique uma coxa de retalho, né? Haja, tipo, além disso, ou seja, eu falei do argumento 1, além disso, tem o argumento 2 que também casa com o tema, certo? Depois disso, aliás, no meio desses argumentos, a gente tem as citações, tá? Que vão justificar, olha, eu tenho esse ponto de vista, eu falo sobre isso, mas Einstein, há tanto tempo, né, passado, já tinha uma afirmação parecida com a minha. Ah, mas Kant também tem uma afirmação parecida com a minha. Então, é a hora que você justifica os seus argumentos, uma vez que eu estou dizendo que é algo refutável, é algo questionável,
e você tem que me convencer de que você está certo, então você usa palavras de pessoas com propriedade dentro de determinadas áreas do conhecimento, ciência, sociologia, filosofia, literatura, história, para justificar o seu argumento. Objetivo. O objetivo é nada mais, nada menos como você quer resolver um determinado problema. Seria o finalzinho da tua coluna vertebral. Como você vai solucionar isso? Ok? Qual é o teu objetivo? Eu apontei os problemas e agora eu quero resolver tal situação. E aí, a nossa conclusão. Ação. O que será feito? Ela é representada por um verbo. Agente é primordial. Se você colocar ações devem ser tomadas para minimizar tal problema, isso não é ação, muito menos não tem agente, certo? Então, o governo federal deve implantar palestras, a ação está fixa, você consegue perceber, é quase que concreta, ok? O detalhamento é como essa ação vai acontecer, é a parte mais difícil, é a hora que o aluno não consegue se expressar, tá? E é justamente nesse ponto que vocês têm que ser bons, ok? Para se diferenciar dos outros. Então, detalhamento, eu vou desenhar, eu vou detalhar a ação, tá? Então, eu vou dizer como essa ação vai acontecer. Se é palestras, por meio de profissionais da área de saúde, utilizando o data show, eu vou literalmente desenhar na cabeça do leitor aquilo que eu imagino como ação. E efeito social. Uma simples frase resolve, deixando assim uma sociedade mais igualitária, deixando assim uma sociedade consciente do seu direito de ir e vir. Ou seja, qual é o benefício social? Quando eu digo social, não é indivíduo, não é grupo de indivíduo, é sociedade de modo geral, tá? Melhorando assim a vida do jovem, grupo de indivíduo. Deixando a sociedade mais segura dos seus direitos, sociedade, ação social, ok? Então é isso. Na próxima aula, a gente vai adentrar o planejamento textual mais a fundo para que a gente consiga identificar na redação do outro os erros e minimizar os nossos erros ao escrever. Então, até lá!